Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol e vamos para mais uma leitura intuitiva. Eu ainda não faço leituras por signo, mas se você quiser que eu faça, deixe aqui nos comentários que eu passo a fazer. Vamos lá, para você que se conectou com o título dessa leitura. Vamos tirar primeiramente a sua energia, para você saber se essa leitura é para você. Já intencione aí a sua pergunta, o que você tem ansiado no seu coração, que a espiritualidade vai responder. Pode ser que seja nesse vídeo, pode ser em outros vídeos aqui do canal, pode ser em vídeos futuros, tá? Então bora para sua leitura. Eu peço que se você gostar de mim, gostar da minha energia, já se inscreva no canal, compartilhe com alguém que você sabe que vai gostar da leitura, que vai gostar do canal. Bora fazer essa comunidade crescer para que a gente possa responder, né, a todos que se conectaram com a espiritualidade através de alguma pergunta. Quando a gente fala de tarôs, de oráculos, tudo é guiado pela pergunta. Então, quanto mais específica a sua pergunta, mais específica a sua resposta. Aqui são tiragens amplas, né? Então, assim, para quem se conectar com o título da mensagem. Se você tiver o interesse de fazer uma leitura personalizada na sua energia, entre em contato comigo aqui para a gente fazer a sua leitura particular, tá bom? Então vamos começar. Qual a energia do que vamos falar hoje? Qual a energia da pessoa que se conectou aqui hoje? Qual a energia? Florescimento e transformação. Então aí vivendo mudanças, né? Você entrando numa energia de colocar sua beleza no mundo. Você colocando para fora, depois de uma mudança, suas partes mais bonitas. Pode ser aqui que tiveram pessoas que estavam em situações que estavam meio fechadas, meio limitadas, e através dessa mudança aqui que teve, você conseguindo florescer, você conseguindo ser mais completo, vamos se dizer assim, conseguindo doar mais para o mundo partes boas de você, mais leveza, mais alegria. Sinto uma energia boa aqui. Vamos ver. O que mais na energia dessa pessoa? Mais uma cartinha. Vidas passadas. Uau! É uma transformação de muito tempo aqui mesmo, né, gente? Aqui talvez você florescendo até coisas que a sua família ansiou por muito tempo, mas devido à época não era possível. Hoje a gente vive num mundo que a gente é muito privilegiado, né, gente? A gente pode viver coisas com um nível de liberdade muito grande que antes as pessoas não poderiam, não existia, né, essa possibilidade. Então aqui a gente vai estar falando de uma transformação. No fundo do maço, a gente tem a carta da luta. É uma carta que apareceu bastante nas últimas leituras. Então, aqui você saindo de um movimento pesado, né? Você florescendo é justamente você entregando, né? Você parando de resistir a certas questões na vida. E quando a gente conversa, né, com pessoas mais velhas, como vê essa carta aqui de vidas passadas, a gente percebe o quão resistente elas se tornaram ao longo dessa jornada, né? As pessoas mais velhas, principalmente os idosos, eles costumam ser até muito ranzinzas por conta disso. E aqui é um convite para você tomar conhecimento, tomar nota de que é possível você florescer, que é possível você se render a mais aspectos da sua vida, que apesar das transformações, das mudanças, das coisas difíceis que acontecem, ainda é uma oportunidade da gente florescer, da gente entregar o nosso melhor, da gente se transformar de um jeito bonito, sabe? Mudar para melhor. Vamos entender aqui o que mais que vai sair aqui na sua energia. O que mais para a gente entender sobre esse florescimento? O imperador. Caramba! O diabo. Que mais? Sua família aí tava te controlando? Um rei de paus. Aqui tem uma energia masculina extremamente forte.
Eu não sei se você estava numa situação que um pai te manipulava, um marido, um chefe, uma figura masculina aqui. Todas essas figuras, o imperador, o diabo e o rei de paus, são figuras assim de poder, né? Então, assim, exercendo um poder sobre você, na sua mente, no seu mental, e talvez essa rigidez dessa pessoa fazendo esse. Como que eu explico? Esse controle em cima de você estava te fechando. Por isso aqui agora vem essa carta do florescimento, é algo que você anseia. Anseia estar mais solta, mais livre, mais leve. O que mais? Um 8 de espadas. Você estava vivendo num tormento mental aqui. E não é que a gente está falando que essa pessoa é ruim, tá? Ou essas pessoas, se for pessoas da sua família. Mas significa que aqui estava tendo um controle, estava tendo uma limitação, você tentando se adequar em algo que não te faz bem. Em algo que, assim, não é a sua verdade. E aqui você, internamente, ansiando por uma mudança, por uma transformação. O que mais? Nossa, gente. 9 de espadas. Um 8 e um 9 de espadas. Aqui é muito tormento mental. O que mais? Um pajem de espadas. Aqui, gente, tem essas cartas de espadas, elas dizem muito sobre a comunicação. E aqui você aprendendo, tendo um convite de aprender a comunicar. Então, comunicar os seus incômodos, comunicar o que você quer, comunicar o que você não quer, se posicionar, sabe? Porque com esse pajem de espadas, é uma energia, assim, de novas ideias. Mas ele tá bem embaixo do diabo. Então, assim, cuidado também para essa pessoa não controlar até mesmo as suas ideias. Controlar aquilo que você acha que você quer. Pode ser, se a gente estiver falando aqui de família, uma família que conduziu até os seus gostos, que manipulou ali, pode ser de forma inconsciente, tá? Até o que vem de dentro de você de alguma forma. E aí você tá limitado, porque tudo isso que tá na sua mente não pertence a você essencialmente. Pertence a esse grupo, a essas pessoas. E aqui você querendo essa leveza. Uma coisa mais, assim, uma comunicação mais leve. Uma coisa nova, sabe? O que mais? Os enamorados. Tá, me clarifica esses enamorados aqui. Tá. Um 9 de copas e um 5 de ouros. Aqui a gente pode estar falando de situações que na sua família, ou o seu pai, assim, limitou uma figura masculina, limitou a sua possibilidade de romance como algo escasso, sabe? Você perdendo meio que as esperanças, vamos se dizer assim, de uma conexão completa, de uma conexão profunda. Mas aqui vem o 9 de copas. Isso é disponível para você. Isso é o que você quer. E aqui você preso por isso, por acreditar nas crenças dessa pessoa, desse grupo aqui. E aí isso te dá a sensação de estar incomodada de uma forma excessiva, justamente porque você está vivenciando a realidade dessa pessoa. Não é algo que vem de você, sabe? E aqui é para você tomar as rédeas, sabe? Para você se transformar, para que você possa florescer. E quando a gente floresce, a gente encontra pessoas que têm mais a ver com a gente. Tá fazendo sentido para você essa leitura? Um cavaleiro de paus. É uma inspiração, né?
tá bem embaixo desse 8 de espadas. Então, assim, você trocando o tormento mental por uma nova inspiração, por coisas boas que podem vir na vida. Tem até aqui que as coisas acontecem rápido para você, e isso te gera um incômodo. Isso. Lembra que a gente falou no início da leitura que para nós, né, no mundo atual, as coisas têm muito mais possibilidades, a vida tem muito mais possibilidades do que as pessoas antigamente tinham? Pode ser isso aqui que está te prendendo. Você, por exemplo, na sua situação familiar, a sua mãe, a sua avó, o seu pai, a vida para eles era muito mais difíceis, muito mais difícil. E aqui para você as coisas estão acontecendo mais rápido. Mas aí você está se pesando por causa disso, se culpando por você ter as oportunidades que você tem. Você aqui sendo até meio induzido a agir como se você estivesse numa escassez que você não está. É mentalmente que isso está sendo implantado em você. É isso que eu vejo aqui. No fundo do maço, um 7 de ouros. É o cultivar, né, gente? O que mais aqui? Um 2 de ouros. O cultivar de conexões, o cultivar de trabalho, o cultivar de emoções. Aqui tem uma energia assim de você sendo grato por quem essas pessoas foram, graças assim, ao movimento delas, você tá aqui hoje, tem as visões que você tem e tudo, mas você também entrando num movimento sua energia. Vamos entender aqui o que mais com... Eu espero que essa leitura esteja fazendo sentido para você. O que mais? O que mais? Eita! O que mais? Um sucesso bom, feliz. Sua energia está muito misturada com a de outras pessoas aqui. O vasto universo e status quo. Aqui é mais do mesmo do que eu falei. O status quo é quando a gente está nessa média, né? Essa constante. Então, o status quo da sua família é dificuldade. O status quo desse parceiro, desse pai, dessa mãe, é ver as coisas de um jeito mais pesado, é controlar, é se limitar, é ser extremamente estratégico aqui em tudo que faz. Mas para você, eu vejo que você rompendo esse status quo, você rompendo esse padrão, você começa a sintonizar com as possibilidades. Isso te traz sucesso. Isso te traz sucesso. Family. Família. Tem nem como negar que não tem questões familiares aqui, né, gente? Segunda carta de família aqui. Tá me vindo uma coisa que, assim, você, vamos supor que você se casou ou vai ainda se casar em algum dia, você fazendo diferente na sua família, na família que veio de você. Você criando um novo padrão familiar. Deserving, merecimento, e pensamentos obscuros. Esses pensamentos obscuros estão bem abaixo da carta do sucesso. Só um minuto. Bem abaixo da carta do sucesso. Então aqui tem questões no seu mental que estão te inibindo
de viver com mais tranquilidade esse sucesso, esses benefícios que você tem por, por várias coisas, por você ter cultivado, pelo mundo ser como ele é. E você merece, você merece. Aqui eu tô vendo você entrando nesses pensamentos, você estando num labirinto mental por conta de crenças de terceiros, de outras pessoas. E é claro que essas pessoas aqui têm uma importância para você, né? São pessoas da família, um romance, alguma coisa assim. O que mais? Vítima mental e medo. Tem até aqui uma questão desse seu mental pesado ser uma coisa comum para você. E é óbvio, né? Se a gente está falando de uma situação de uma família aqui que te limita, que tem essas crenças pesadas, eles te criaram desse jeito. E aí isso te tornou o seu normal. Tem aqui para algumas pessoas que essa família, né, que é a sua família, eles te o jeito deles viverem, o jeito que eles tiveram de te criar, peraí. Isso te trouxe muito medo de construir a sua família, de ter os seus filhos, de ter um marido. Por você ter aqui um receio, um medo de se repetir, entendeu? Você criou uma repelência. No fundo do maço, luz de cura. Aqui é um momento de você revisar as crenças que vieram da sua família, as crenças que você está construindo na sua família, para que você possa ter mais de você na sua vida, na sua história. Para que você possa ter esse florescimento de quem você é com merecimento, com paz, com tranquilidade. Ah, porque eu agora estou ganhando mais dinheiro, mas né, meu pai, ou minha mãe, ou meu tio, minha tia, eles estão pobres, mas assim, isso não é culpa sua. Você está fazendo um caminho aqui por onde? Aí porque você teve para você, você tem que pegar o seu e dar para os outros? Ó, vou falar um negócio aqui que me julguem, tá? Mas para mim é aqueles papos assim, ah, os bilionários estão cheios de dinheiro aí e tem fome no mundo. É só tirar deles e dar para os pobres. Gente, ai, isso é a pura escassez. Sabe por quê? Porque não é simplesmente, por exemplo, você fez o seu e dá à sua mãe, e dá à sua tia, ou sei lá quem. Não é o bilionário pegar o dinheiro dele e dar para você, dar para algum pobre. É uma questão de mentalidade, mentalidade de produzir, de ser útil, de servir, de merecer viver o que está vivendo. E quando a gente fala de questões financeiras, merecimento, nossa, tem alguém me ligando aqui toda hora. Não é que a gente não ache que as pessoas se esforcem, porque se esforçam. Mas não é só sobre o esforço que a gente tem resultados. Se você dá uma pesquisada aí no YouTube, no Google da vida, você vai entender o peso que tem a sua consciência, a sua mentalidade com o seu esforço. Me perdoem, deu o armazenamento cheio, eu tive que parar aqui. Mas então, assim, não sei se você viu no Instagram nos últimos dias que um tal de Lincoln fez um desabafo falando que, pô, uma correria, tô trabalhando pra caramba e as coisas não dão certo, esse país tá uma bosta e tudo. E assim, pô, admirei a coragem dele de se expressar e tudo, mas Pablo Marçal, não sei se você gosta, não sei se você não gosta, tô só te contando a história, tá? Pablo Marçal levou ele pra casa dele, conversou. Por quê? Porque ele viu
que o cara precisava de um aconselhamento que não era simplesmente na força do braço. Tem outras questões que impactam nossos resultados. E eu tô te falando tudo isso porque você tá numa posição de merecimento, de merecer coisas boas. E pessoas aqui te julgando por você ter os resultados que você tem. Cara, eu fico brava com isso. Você fez por onde? Você fez por onde? Quem você é, sabe? Aí você vai ficar aqui se pesando com o mental bagunçado por causa dos outros? Não, 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 não. Olha aqui, gente, caiu 3 cartas e eu nem mexi direito no baralho. A comunicação é a chave. Acredite no impossível e você está muito perto de alcançar o seu objetivo. No fundo do maço, seja audaz e dê o primeiro passo. Aqui é você entrar num movimento de transformação, como eu falei no início, e de florescimento, e dar, assim, ó, dar o primeiro passo no sentido de se posicionar, entendeu? Se posicionar como merecedora, merecedora da sua energia, merecedora do que você fez de trabalho, merecedora do seu sucesso. Não deixar que outras pessoas te atrapalhem, não. Porque com essa carta aqui do vasto universo e acredite no impossível, você vai viver coisas que tá muito diferente da realidade, às vezes, das pessoas à sua volta. E saber se comunicar é importante, porque se você não se comunica, você fica presa aqui. Você se culpa. E não é esse o movimento esperado de você da espiritualidade, como um aconselhamento. Você está perto de alcançar o seu objetivo. Que objetivo? Florescer. Florescer, viver mais em paz com as coisas que você tem, com as suas possibilidades. Não deixar aqui que te controlem. Não deixar que te controlem. Bom, é isso que eu vejo para vocês. Espero que essa leitura tenha feito sentido. Um grande beijo, a gente vai se vendo nas outras leituras por aí. Tchau!